Olá pessoas, eu sei, vocês podem estar achando meio esquisito que tá aqui o negócio para cozinhar, mas eu achei que ia ser legal trazer, sei lá, uma experiência um pouco diferente para vocês, por dois motivos. Primeiro, porque hoje eu tô com muita pressa e eu preciso fazer um prato que é um pouco complexo, dá muito trabalho. E segundo, porque eu tenho um monte de assuntos para comentar. Então vamos fazer aqui um tipo de vídeo diferente, não sei se vocês vão gostar. Se não gostar, não faço mais. Se gostarem, faço. Desculpa aí, eu vou pegar aqui um pedacinho de bolo, porque eu não tive tempo de comer agora, depois do almoço, e já são, sei lá, 4h30 da tarde. Eu vou, em primeiro lugar, ó, aqui ó, canequinha do Olá Ciência, tá, o canal muito legal, se vocês quiserem acompanhar. Aconteceram algumas coisas essa semana que podem me ajudar a colocar em perspectiva outros assuntos que eu acabei deixando de comentar por total falta de tempo. Falta de tempo esta que vai ficar muito mais grave durante esse semestre, tá certo? Eu espero que eu tenha enquadrado direito aqui, vocês não sabem a luta que é para colocar dentro aqui dessa casa, aqui dessa cozinha bastante apertada, para deixar a coisa reta, para não irritar vocês, tá? Eu tentei me basear pelo tampo da geladeira e pelo tampo da bancada aqui, mas aí a porta fica torta, aqui do lado fica torto também, tem a ver com a amplitude do ângulo da câmera, tá? Pois bem, o que eu vou cozinhar aqui antes da gente começar a falar sobre o assunto, tá? Eu vou cozinhar o que eles chamam de shakshuka, tá? É um prato argelino que não é propriamente vegano, mas é vegetariano. Não é vegano porque vai ovo, mas tirando isso são só elementos vegetais, tá? Então aí parte da minha tentativa de comer menos carne. A shakshuka, ela é um prato que depois os judeus argelinos, se não me engano, levaram para Israel, quando foi fundado o Estado de Israel, e aí hoje ele é servido também em Israel com algumas adaptações. Então, você tem a shakshuka argelina, que é a original, e a shakshuka judaica, e obviamente que também é comido em outros países do Mediterrâneo, como Grécia, Turquia, Líbano e etc. Tunísia, na Tunísia também é bastante comum. Tem alguns que são mais verdes, uns que são mais vermelhos e tal, mas vocês vão ver aí como é que são as coisas, né? Eu vou pôr menos salsinha, não vou pôr espinafre e vou apostar mais no tomate, tá? Bom, então vamos falar do assunto, que é o que já está no título do vídeo, as queimadas na Austrália. Eu sei, muita gente já parou de falar dessas queimadas na Austrália, ainda que elas não tenham cessado totalmente, nem estejam num nível seguro, mas já deixou de ser assunto, né? O assunto demora muito, começa a morrer, ninguém fala mais nada, né? Então, vamos falar um pouco das queimadas na Austrália, comparar um pouco com as queimadas daqui, e eu quero aproveitar para comentar também a fala do Paulo Guedes, agora em Davos, quando ele resolveu falar sobre o meio ambiente, que foi uma fala muito curtinha. Eu enchi o saco do pessoal nas redes sociais tentando achar a fala completa. Um seguidor me passou o site do Fórum de Davos e tem que ficar procurando lá os vídeos, mas tudo bem, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá em inglês, não tá legendado, mas ele não fala muito mais do que aquilo, né? Eu queria o discurso completo porque aquele recorte que eu vi em alguns portais aí, praticamente todos bolsonaristas, era uma coisa só curta. Eu falei, os caras estão querendo ou defender ou não querem abrir muito o assunto e tal, mas na verdade é porque foi realmente uma coisa muito curta que ele falou. Primeira coisa, e a parte mais chata, é picar tudo isso. Tem que picar a cebola, picar um pimentão verde e um pimentão vermelho, alho, o alho você não espreme, você pica também em pedacinhos, e esses tomates aqui de molho, que eu detesto tomate com casca, então eu vou pelar esses tomates antes de cortar. Tá certo? Já limpei bastante a bancada aqui. Eu prezo absurdamente pela higiene, então vocês podem ter certeza de que esse prato vai ficar limpo, tá? Eu lavo a mão 47 vezes enquanto eu tô cozinhando, eu fico até com a mão enrugada e lavo o lugar onde eu tô cozinhando também umas 47 vezes, inclusive por causa dos bichinhos de estimação. Mas se até o Jacan cozinha com gato, quem sou eu pra fazer diferente? Bom, há muito tempo que a Austrália não via queimadas desse porte. Na verdade, se não me engano, eu acredito que dentro do que a gente conhece da humanidade, acho que nunca a Austrália teve incêndios nessas proporções. O pessoal calcula que até o começo do ano, pelo menos, tinham sido 10 milhões de hectares, 10 milhões e meio de hectares, uma coisa assim. Que é coisa bastante impressionante, praticamente todos os estados da Austrália na linha dos incêndios, né? A Austrália tem 6 estados, 6 ou 7, porque acho que a Tasmânia conta como outra, e a Tasmânia, que é uma ilha separada, também entrou na contagem das queimadas. Eu vou colocar... eu vou deixar o lixinho aqui. Eu vou deixar o lixinho aqui, porque eu não gosto de colocar o lixo aqui junto para misturar, mas eu vou jogando as coisas lá. Qual é o grande problema e por que existem pontos de semelhança e de diferença com as queimadas na Amazônia, e o pessoal foi até um pouco desonesto na comparação. Eu não gosto de usar essa facona para cortar a primeira etapa das cebolas, depois eu corto. Mas enfim. O que acontece?
A vegetação da Austrália, né, ou pelo menos não dá para falar a vegetação da Austrália, porque a Austrália também tem vários biomas, assim como o nosso, né? A Austrália é um país que já é meio naturalmente quente, aliás, bastante quente, ainda que no sul da Austrália, lá em Perth, que é na ponta oeste, ou na própria Tasmânia, no leste, ela seja com um clima um pouco mais ameno. E qual é a diferença disso, então? Como o clima na Austrália não é particularmente igual ao da Amazônia, né? Eles não estão numa zona que permita a formação de florestas equatoriais, ainda que existam florestas tropicais lá na Austrália, principalmente no norte da Austrália. Boa parte da vegetação da Austrália seria mais comparável ao nosso cerrado. Por quê? Porque o nosso cerrado é um bioma que vive de queimadas. As queimadas são relevantes, elas são esperadas que aconteça, raios, né, ou até outros tipos de efeitos, né, como o efeito lupa do próprio Sol, podem fazer naturalmente o fogo surgir, né, ainda que com a ocupação humana esse naturalmente passe a ser quase zero, né, fica muito difícil de ser causado naturalmente, porque sempre tem o ser humano para atrapalhar. Essas queimadas são fundamentais, inclusive no ciclo dos vegetais, algumas sementes só germinam depois de pegar fogo, né? Você tem aí alguns ciclos que são muito relevantes no cerrado de que ocorram queimadas. E por isso a vegetação do cerrado ela é mais preparada, até, né, evolutivamente falando, para sofrer queimadas. Tá? Então as cascas das árvores são mais grossas, elas têm mecanismos de defesa contra queimadas. Os bichos que vivem lá são mais espertos, porque eles conseguem fugir das queimadas com mais facilidade, porque estão acostumados, né? Todo ano tem uma, ou sei lá, cada 2 anos, enfim, dentro do ciclo lá do cerrado, não vou lembrar o certo agora qual é. Antes de terminar de cortar a cebola aqui, eu já vou pelar esses tomates aqui que demora. Ah, isso aqui come com pão sírio. Eu esqueci, então eu vou colocar já, vou fazer o pão já, porque senão depois ele demora para crescer. Eu vou fazer só o fermento primeiro, deixo ele crescer, depois eu faço a massa. E aí você se pergunta, bom, e por que a Austrália pegou tanto fogo esse ano, né, já que é natural que o fogo aconteça? Porque houve uma série de eventos meteorológicos e de interação oceano-atmosfera que foram muito mais intensos devido a outros fatores que aconteceram fora da Austrália. Foi, por exemplo, o que eles chamam de dipolo do Índico, acho, se não me engano, que no Oceano Índico acabou acontecendo de o oeste do Oceano Índico, lá na costa de Moçambique, ficar extremamente quente e, portanto, mais úmido, e o leste do Oceano Índico, que é ali na costa da Austrália e Indonésia, acabou ficando acabou ficando mais frio e mais seco. Afinal de contas, quanto mais quente a atmosfera, mais vapor de água ela consegue manter. Quando você vai ver esse efeito, que é um efeito que acontece com eventual frequência, tá? Ele foi mais forte esse ano justamente por causa do efeito das mudanças climáticas. Porque o que acontece? Se você for olhar o crescimento da temperatura da Austrália nos últimos 120 anos, mais ou menos, ou um pouco menos, você vê que a temperatura da Austrália está subindo constantemente, de maneira significativa. A tendência é que esse tipo de coisa prevaleça, fique mais forte, né? O pessoal até chegou a compartilhar alguns links, não só do último relatório do IPCC, como também acho que de um outro pesquisador de 10 anos atrás, que ele falando, em 2020 vamos ver queimadas mais intensas. Tudo bem, acredito que ele ter acertado o ano exato é uma mera coincidência, ele deve ter querido dizer em torno de 2020, né? A natureza está pouco se importando se é 2019 ou 2021, né? É algo ali no meio termo. Então, deixa eu colocar água para ferver. Agora deixa lá a panela no fogo, daqui a pouco eu jogo os tomates lá. Bom, e o que acontece? Então é esperado que esses eventos acontecessem. Tá? Se vocês se lembram daquele meu vídeo, e acho que pouca gente vai lembrar aqui exatamente daquele meu vídeo sobre o fato de ter nevado no Saara. Eu acho que esse vídeo foi do começo do ano passado, creio eu. No começo de 2019 algum pedaço de 2018. Que nevou no deserto do Saara. E aí o pessoal, tá vendo? Não tem aquecimento global, tal, não sei o que. E eu explico muito bem naquele vídeo, eu acho. O grande problema nunca vai ser uma coisa por inteiro, né? Para você ter, eventualmente, efeitos meteorológicos e de interação oceano-atmosfera no planeta, enquanto esquenta em alguns lugares, é até esperado que esfrie em outros. Então, enquanto teve um frio recorde, se não foi ano passado, foi ano retrasado, dos Estados Unidos, lá, nevascas, em Nova York, em Chicago, etc., em Boston, você teve um calor
completamente inesperado na Sibéria. É um calor inacreditável na Sibéria. Isso tem a ver também com aquelas massas de ar que circundam o Oceano Ártico, etc., e que estão com uma frequência alterada, né, fora da sequência natural, justamente por causa do aumento da temperatura global. Tá. Que por isso mesmo vai acabar gerando alguns pontos de extremo frio, mas no geral o planeta inteiro está esquentando porque tem mais lugares com calor do que lugares com extremo frio. Quando o Ricardo Salles chegou e falou assim, a Sibéria queimou muito mais e tal, não sei o quê, isso também não é para você se orgulhar, né? Que o Ricardo Salles chegou a falar assim, tipo, ó, tá vendo? Vocês estão falando dos incêndios na Amazônia? Na Sibéria queimou muito mais. Bom, a gente tem que também ver com relação à proporção de tamanho, né? A Sibéria é a concentração maior de árvores do planeta, ainda que seja meio que, sei lá, a mesma espécie em tudo, e a biodiversidade seja muito baixa. Mas é a maior concentração de madeira viva do mundo. E você ter incêndios substanciais na Sibéria, isso não é uma coisa muito normal, não é para você achar normal. A Sibéria não é um ambiente como o Cerrado ou como os Outbacks da Austrália, que é esperado que queimem de vez em quando, tá? Então, isso também é uma coisa bem preocupante, tá? Pouco importa aí, nesse caso, se é mais ou menos que a Amazônia, tá? O cara, no caso, estava querendo tirar o dele da reta, era o IUPT dele, né? Ele fez o IUPT, né? Ele chegou e falou assim, mas não sei o que, mas os outros queimam mais. Eu falei assim, não interessa, né? Não interessa. Até porque a comparação no Brasil tem que ser com o que estava antes e não com outros países, que nem ele sabe como estava antes. É de fato um efeito da mudança climática, que hoje eu acredito que ninguém seja estúpido o suficiente, quer dizer, sempre tem, né? Tem gente que é terraplanista, né? As pessoas minimamente razoáveis não sejam estúpidas o suficiente para dizer que não está acontecendo, né, a mudança climática, ainda que eu saiba que os negacionistas mais ferrenhos hoje dizem que ela não é culpa do ser humano, coisa que várias vezes eu já expliquei aqui, não há outra variável que possa explicar a velocidade e a intensidade da mudança climática que não seja o fator antrópico. Ponto. Se acharem uma outra variável, beleza, publica um paper lá e apresenta. Porque não é o Sol, não tem como, porque o último ciclo solar foi extremamente fraco comparado com os outros, e você teve recorde de temperaturas, não são vulcões, a gente não está numa etapa de grande atividade vulcânica. Enfim, todo e qualquer fator que você queira colocar ali e que você consiga achar que realmente interferem no clima, não justificam a velocidade ou a intensidade da mudança climática que a gente está vendo agora. Tá? Agora, o acréscimo de CO2 e outros gases, como o metano, e o efeito de feedback positivo, né, porque evapora mais água e a água, enfim, retém mais calor e tal, não sei o que, todo esse efeito, né, de feedback positivo é que acaba gerando maior intensidade na mudança climática. Então isso, quem está fazendo a diferença é o ser humano depois da Revolução Industrial. Tá? E isso nem o Paulo Guedes chegou a questionar lá em Davos. Tá? Apesar de que isso, sei lá, acho que nem o Bolsonaro questionou em Davos ano passado, porque ele não é besta. Mas eu, sei lá, não tenho certeza sobre a opinião do Paulo Guedes real sobre mudança climática, tá? O Paulo Guedes, pra mim, ele é um cara meio enigmático, assim. Ele não me parece nem conservador nos costumes, tá ligado? Eu sei lá qual é a opinião do Paulo Guedes. Ele tá ali no governo mesmo pra, enfim, fazer as coisas dele. Mas depois eu vou falar do Paulo Guedes. Então, o que acontece? Você tem aí essa mudança climática acontecendo e vai, dando o benefício da dúvida de vocês aí, com 99,99% de certeza de que é o ser humano que está causando. Se não for o ser humano que está causando, vocês me arrumem aí o Magic Bullet, aí o outro motivo que poderia estar causando esse aumento da temperatura que não seja o ser humano. Tá, então, eu vou separar essa cebola picada, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, tá limpinho. Eu vou colocar aqui então a cebola picada, porque eu estou mais falando do que cozinhando, né? Eu preciso terminar esse prato até o final deste vídeo. Então o que acontece? Você tem então esse efeito da mudança climática que foi atípica, né? Esse dipolo no Oceano Índico não acontece com tanta força, com tanta intensidade nos outros anos, né? E era esperado que fossem geradas queimadas. Porém, as queimadas foram muito mais intensas do que o esperado, atingiram muito mais lugares, foram muito mais generalizadas, muito mais fortes, muito mais perigosas. Tanto é que tem pessoas que já morreram, teve várias cidades que foram simplesmente esvaziadas, tem gente que está fugindo para a praia para conseguir escapar. E a fumaça dessas queimadas já deu a volta ao mundo praticamente, já chegaram aqui na América do Sul e é possível que ela continue dando a volta, né? Então é muita fumaça, é muita coisa lá para ver por satélite, sabe? Era um troço assustador. Então é óbvio que isso gera prejuízos não só para a Austrália, como para o mundo. O exemplo da atipicidade, né, de quão atípico foram essas queimadas,
é que os animais da Austrália, daquelas regiões que costumam ter queimadas, não conseguiram fugir a tempo. Gente, esses bichos estão hiper acostumados, eles evoluíram junto com esse ambiente para justamente fugir de queimada. É óbvio que um ou outro bicho mais debilitado ou mais jovem eventualmente morressem, né? E com certeza morriam nas queimadas de tamanho normal, de intensidade normal. Mas essa queimada que teve agora, o pessoal estima que matou mais de 1 bilhão de bicho. Óbvio que não dá para ter certeza, mas a estimativa é bem próxima, sabendo, né, mais ou menos como é a biodiversidade daquela região. E aquilo pode ser o maior evento de extinção desde, sei lá, sabe, a soma dos últimos anos, né, de destruição de ambiente, de habitats, tá? Desde, sei lá, da onda das grandes navegações, né, que você teve aquele pico de extinção, né, que durante o século XVII você teve um monte de extinção em ilhas, por exemplo, por causa da introdução de gatos e porcos, etc., né, os bichos que matavam tudo, caça, isso daí. Então, nessa época do período colonial. Então pode ser o grande evento de extinção que a gente vai ter aí nos anos recentes, porque a quantidade de fauna e flora, né, flora também, tem muita flora em extinção lá na Austrália, ou que seja restrita, que na verdade é endêmica, que só existe lá. A quantidade é muito grande. E a Austrália tem florestas hiperbiodiversas, principalmente no norte, ali no Queensland, lá na terra do território do norte, lá, que faz divisa lá com a Nova Guiné. A Nova Guiné, sim, é uma floresta equatorial, então ela é bem mais úmida que a floresta australiana, mas ainda assim é um lugar que não deveria estar pegando fogo. E está pegando fogo, e está matando bicho. E gente também, enfim, bom, gente também é bicho, mas enfim. E aí todo esse evento pode gerar um desequilíbrio gigantesco naquela área. Porque a perda de espécies que compõem nichos específicos pode ser irreversível. E o pessoal fala muito de koala, porque koala é um bicho fofinho, e de fato é uma sacanagem que aconteceu com os koalas, porque algumas subespécies, inclusive, podem ser extintas. Mas também outros animais que eles estavam assim em situação crítica de extinção, em número de população, exatamente o lugar em que sabia que eles viviam, sabe? Tipo, exatamente a parte lá foi atingida pelo fogo, não sobrou nada. Então, esses bichos podem ter fugido, mas a chance deles terem sobrevivido é muito pequena, né? Então, ou então de ter uma população que é inviável. Né, sei lá, sobreviveram 3. Aí o trabalho vai ser muito maior e é mais raro de você conseguir restabelecer um número viável de indivíduos para a espécie. Espera aí que eu vou colocar os tomates na água. O tomate fica 3 minutos só lá para tirar a pele, tá? Porque ele não tem que ficar cozido, pelo menos não ainda. E eu fiz aqueles cortezinhos, né? Eu fiz aquelas cruzes no tomate, né? Pra soltar a pele mais fácil. Bom, vocês vão ver, eu vou acabar pelando ali na frente de vocês aqui. Quando isso finalmente tiver fim, a gente vai ver de fato quais são as espécies que acabaram. Em alguns lugares que o fogo já passou e não tem mais nada para queimar, a galera tá avaliando lá, e é horrível, né? Uma cena lamentável, né? Os cangurus tudo queimado. Um monte de bichos que deveriam ter conseguido fugir da queimada, bichos saudáveis, e que não conseguiram fugir porque a queimada estava numa intensidade completamente fora do normal. Sim, queimou mais área do que na Amazônia no ano passado, né, nos dados de janeiro a novembro. Né? Junho a novembro, né, que é quando eles fazem o período de queimadas lá. Então vamos falar um pouco das queimadas na Amazônia e por que você tem essa diferença, tá? Bom, para começar, a Amazônia não é um bioma que queima naturalmente, tá? Então, enquanto os outbacks australianos lá era esperado que queimasse, e a mesma coisa que aconteceria se fosse aqui no Cerrado ou mesmo na Caatinga, né, a Caatinga não tem tanto hábito de queimadas assim, mas também está mais bem preparada para queimada do que a floresta. Se você tivesse essas queimadas aqui nesses ambientes, né, o impacto também não seria tão grande, né? Então, por exemplo, mesmo na Austrália, salvo as espécies que vão ser extintas, e que já foram extintas, né, o que é bastante triste, é possível que o ambiente tenha menos dificuldade para se recuperar, justamente porque é esperado naquela região que você tenha mais queimadas. Então é uma coisa depois da queimada no Cerrado, ou mesmo na Caatinga, como eu falei. A Amazônia não é para queimar nunca, do ponto de vista natural. A Amazônia não queima. A Amazônia não pega fogo sozinha. E, por exemplo, em 2015, você teve uma seca bastante recorde, bastante intensa na Amazônia, em que você teve também uma alta de queimadas. Você consegue ver até no gráfico lá, nos índices, né, que teve uma alta das queimadas na Amazônia. Essa seca também foi causa da mudança climática? Não estudei isso, mas é bem provável que sim. Mas
Quando você vai ver, aí justifica-se, né, que a Amazônia pegue fogo quando ela está mais seca. Aí não há floresta úmida que aguente, né, um período de seca prolongado que pode gerar ali, né, madeira seca, folhiço seco, essas coisas assim, né, que normalmente não tem. Na Amazônia, nesse ano, por exemplo, que passou, 2019, o que queimou foi assim, áreas que já estavam desmatadas, né, áreas de pasto, e também áreas que foram desmatadas no começo do ano. Os caras deixam o mato para secar e aí eles põem fogo. E aí o fogo eventualmente fica descontrolado, né? O fogo passa do limite que deveria ter e vai até sei lá quando, né? Em qualquer lugar que tenha floresta seca, que o pessoal desmatou, o pessoal falou assim, ah não, mas já era área desmatada. Pô, mas pera lá, área desmatada esse ano. E na Austrália, o que queimou foram 10 milhões e meio de hectares. Aqui no Brasil foram 7 milhões e meio de hectares. É menos, porque não é o país inteiro. Mas é pouco, para um lugar que não era para queimar, porque a Austrália era para queimar. Lá não era para queimar na Amazônia. Então não é pouco. Não é pouco. É muita coisa, porque devia ser zero. E aquilo ali, que fosse tudo área desmatada e que foi queimada de maneira controlada, né, daquele mato seco que os caras passaram o correntão e deixaram secando lá ao sol para poder queimar depois. Isso não é light, isso é grave. E o carbono que é solto na atmosfera, que faz fumaça e que escureceu o dia aqui em São Paulo, também não é fichinha, né? É uma coisa que é igualmente prejudicial, tanto quanto as queimadas lá na Austrália. Tá? Então não sei por que o pessoal usa isso para minimizar as queimadas na Amazônia, sendo que a gente sabe que também não foi só isso. Boa parte de floresta seca ou áreas de floresta isolada, né, que não estão conectadas necessariamente com a grande massa da Amazônia, justamente por serem áreas mais degradadas e tal, pegaram fogo também. Né? Não há umidade que segure, né, labaredas por todos os cantos. Bom, agora deixa os tomates esfriando lá, não vou pôr a mão nesse que eu não sou besta. Tudo que aconteceu na Austrália pode ter sido fruto de um fogo criminoso, que começou de forma criminosa, mas isso pouco importa. O que importa é a extensão disso. O que aconteceu no Brasil é tudo criminoso. A pessoa fala, mas tem áreas que foram legalmente queimadas, tal, não sei o quê. A mim pouco importa, sendo bem honesto. Áreas que foram legalmente desmatadas, tá bom. Áreas legalmente desmatadas. Se você não tem como controlar o próprio fogo que você coloca, além do que, que eu saiba, você não pode fazer o que você quiser com a terra a partir do momento que ela é sua. Tá? Mesmo que seja uma terra sua, você tem leis que você tem que cumprir. Tá? Por exemplo, na minha casa, né, que é minha propriedade por direito legal, eu não posso, sei lá, matar pessoas dentro da minha casa. Quer dizer, poder eu posso, mas não por lei, enfim, depois eu vou ser preso e cumprir as penas cabíveis por esse ato. Eu, enfim, moro num prédio, eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque o condomínio tem regras, né, e eu preciso cumprir essas regras do condomínio, né, para viver em sociedade, ainda que às vezes eu ache essas regras meio bestas, né, mas aí tem as reuniões de condomínio justamente para decidir isso. Então, sob certos aspectos, as queimadas na Amazônia são até meio piores. Viu? São até piores se você for parar para pensar. Então ficar comparando com a Sibéria, com não sei o que, ainda que isso seja bastante grave, por ser indicativos de mudança climática, é o Salles tirando dele da reta. E aí o pessoal colocou culpa nas ONGs e tal, ainda prenderam aqueles coitados lá. Até hoje tem escrito meu que acha que realmente os caras das ONGs puseram fogo lá. Vocês ouviram a gravação inteira? A gravação inteira fala completamente diferente daquele trecho que o Ricardo Salles compartilhou. Aquilo lá é completa coisa fora de contexto, sabe? É desonesto mesmo, é desonesto. Tanto é que o próprio juiz que mandou prender, depois mandou soltar. Porque ele viu que as provas que tinham apresentado contra os brigadistas lá das ONGs lá que foram presas eram provas fracas e então eles vão esperar o julgamento em liberdade. Tem que ser muito ingênuo para achar que de fato as ONGs puseram fogo na Amazônia. Tá, isso daí tá com toda a cara de ser coisa plantada, justamente para o Bolsonaro também conseguir tirar o dele da reta. Lembrando que eu já fiz vídeos sobre queimadas na Amazônia naquela época, tá, mostrando que a gente teve períodos piores de queimadas no passado, de queimadas não, de desmatamento, né? Não só de queimadas. E que agora o que está acontecendo é que está subindo de novo, né? Graças ao incentivo do governo. Tá? E esse incentivo não foi leve, não foi light, né? Ainda que não tenha chegado nos níveis de aceleração e desmatamento de 2005, que foi o nosso recorde do século XXI, ainda assim foi muito significativo e muito assustador. Por um lado, eu acho bom que tenha gerado essa repercussão internacional com relação
à América do Sul, né, com relação à Amazônia, que não foi só no Brasil que pegou fogo, mas enfim, principalmente no Brasil, porque isso pode limitar o discurso beligerante antiambientalista do Bolsonaro. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai ser outra pessoa, porque ele é um cabeçadura que não vai mudar de ideia, é um velho teimoso. Porém, o Bolsonaro pode parar um pouco com esse discurso beligerante contra o meio ambiente, ou pelo menos dar uma amainada, ou alguma coisa assim, né? Nesse ponto, há um controle aí da sociedade internacional que talvez possa dar uma segurada no Bolsonaro agora em 2020, né? Torçamos. Como eu tinha falado na minha época de Twitter lá, antes do Bolsonaro ser eleito, já em julho de 2018, eu falava, o Bolsonaro vai ganhar, não há o que ser feito, então vamos fazer contenção de danos. A contenção de danos mais grave que a gente precisa tomar cuidado é ambiental, porque não tem recall, né? Não dá para você depois, o próximo governo vai se preocupar mais com o meio ambiente. Tá, mas o que foi destruído já foi destruído. E educacional, porque educacional é uma coisa muito a longo prazo, a gente já sabe que a educação está muito ruim, como eu fiz naquele meu vídeo do PISA, que é o último vídeo, ou o penúltimo, e não pode piorar mais, né? Porque a gente já viu que o governo também não tem soluções, pelo menos não embasadas em pesquisa ou embasadas em dados, embasada em países que a educação dá certo para resolver a questão educacional. A gente tem um governo atrelado ali, sei lá, década de 70, alguma coisa assim. Vamos colocar ali a cebola. Eu estou impressionado porque eu não chorei dessa vez para fazer a cebola. Bom, eu usei aqui a caneca do La Ciência, né? O canal de ciência é muito legal. Vou usar aqui então agora a caneca do Terra Negra. Terra Negra, meus amigos da geografia lá. Por que eu vou usar essa daqui? Porque eu vou fazer o fermento do pão. Vou fazer o pão agora para deixar ele crescendo. Larari, larará, no capricho. Bom, 2 colheres de açúcar e água. Duas colheres de açúcar. Um pouquinho, não precisa de muito não, porque isso aqui é só comida de fermento. Comida de levedura. E aí eu esquento 20 segundos no micro-ondas, tá? Só 20 segundos, porque a água não pode ficar pelando, porque senão ela mata a levedura. É só para deixar ela quentinha, né? Para a levedura se sentir aconchegada, criar o meio de cultura certo para ela crescer. Bom, isso aqui também tá limpo. Bom, no meio das dúvidas não custa passar um papel, né? Bom, vou pegar o fermento aqui então, não vou mostrar a marca porque ninguém tá me pagando nada. Apesar de que não tem muita marca de fermento biológico no Brasil, né? Bom, agora mexe bastante pro açúcar dissolver. Dissolve aqui, sucra dissolve. Não pus muita água não, para não fazer muito pão, tá? Pessoal low carb aí, ficar maluco, mas eu não sou low carb, não quero nem saber. Se der uma esfriadinha demais aqui, eu depois ponho no micro-ondas mais um pouquinho, você vai ver que cresce mais um pouco o fermento. Tem uma coisa em comum, no caso, entre o que aconteceu na Austrália e o que aconteceu no Brasil aqui, das queimadas. O governo dos dois países é negacionista climático. Tá? No caso, o governo Bolsonaro, o Ricardo Salles já tinha dado um passo para trás, porque a gente é um país pobre, então tinha que agradar os gringos, mas eu duvido que o Ricardo Salles tenha de fato mudado de ideia. E no caso da Austrália, o cara estava negando até pouco tempo atrás e ainda está, mas o país dele acabou praticamente. O país dele tá em frangalhos. E muita gente tá sem lugar para morar, muita gente morreu, sabe? Muitos lugares destruídos. A alimentação na Austrália provavelmente vai ter que ser importada em boa parte durante um período, né? Porque o que eles produziram que não foi queimado, com certeza não vai dar o suficiente. Então agora a água dele bateu na bunda, né? Vai ser muito mais difícil para ele negar a mudança climática, pelo menos não da forma veemente que ele estava falando. Ele chegou e falou, não, o pessoal é alarmista, mas de fato o ser humano contribui para esquentar. O cara tá lá no meio termo, mas ele já mudou bem o discurso depois do que aconteceu. Então isso é uma situação que demonstra que a tendência no futuro é o negacionismo climático acabar, de alguma forma. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos, tudo bem, agora com o Trump retrocedeu, mas demorou muito para os Estados Unidos aceitar a mudança climática, justamente porque eles iam ser prejudicados do ponto de vista econômico e tal. Mas você vê que o Bush já estava flertando com a aceitação dessa ideia, depois o Barack Obama demorou para aceitar, mas ele depois de um tempo acabou aceitando e falar que ia fazer algumas medidas de contenção, né? Porque a gente tem que lembrar que nessas horas independe se é republicano ou democrata, né? Os Estados Unidos, eles sempre vão pensar mais neles
do que no resto do mundo. E quando eles interferem no resto do mundo, é pensando neles também. Então a gente tem que tomar sempre cuidado para ele não comer, que ele passa mal, e aí a gente perde a comida. Enquanto eu fui trocar ali a bateria da outra câmera, eu já tirei a tampinha aqui do pimentão. Vamos picotar isso aqui. Não tem muito segredo cortar pimentão, né? É mais para passar o tempo. Bom, então o negacionismo climático com o tempo vai acabar morrendo por total impossibilidade de negar. Né, vai chegar uma hora que não vai dar para negar mais a mudança climática, e já está chegando nessa hora, mas enfim, talvez ainda demore mais alguns anos, dependendo do quão rápido essas coisas forem mais perceptíveis, né? Tem alguns efeitos que talvez demorem mais, mas à medida que as coisas forem acontecendo e prejudicando a agricultura, prejudicando a pecuária, prejudicando a pesca e atividades que trazem subsistência e grana para os seres humanos, aí a coisa vai mudar, né? Mas a grande diferença entre as queimadas na Austrália e da América do Sul são essas, né? E é bastante triste, tá? Eu estou muito triste de estar vivendo um período de extinção em massa que agora se intensificou com poucos meses. A fauna de marsupiais dele e tal, tem um petauro, ou seja, um marsupial voador, tá? Que tem aquele patágio aqui também, uma evolução convergente com os lêmures voadores, lá, os colugos, que são parentes nossos, inclusive próximos, né, lá da Indonésia, do Sudeste Asiático, e os esquilos voadores mesmo lá da América do Norte, né, uma convergência. Esse bicho é marsupial e ele, assim, uma das espécies, se não me engano, estava na área que queimou ali, que é bem perigoso de ter desaparecido. Tem outros marsupiais que, enfim, parecem mais com ratos, ou que tem outros formatos corpóreos, o vombate, o numbate, que é mirmecófago, né? Ele come formigas, que nem o nosso tamanduá, e o numbate, só que o numbate é pequenininho, ele também tem a língua comprida, pegajosa, e, enfim, é bem possível que também esteja extinto pelo menos uma espécie de numbate. Uma grande vergonha para a Austrália, que vai recair, pelo menos em parte, na culpa desse presidente negacionista. Talvez, do ponto de vista prático, seja até injusto culpá-lo, porque o efeito que gerou essa queimada na Austrália não foi exclusivamente por causa do discurso dele, porque o discurso dele foi recente, desde que ele foi eleito e tal. E boa parte do que gerou essas queimadas não foi pelas atitudes ambientais da Austrália em si, sim de outros países também, que acabaram gerando essa intensidade maior aí nos eventos do Oceano Índico. Então, é até meio injusto. O problema é que caiu no colo dele, se ferrou. Agora ele que vai ter que trazer uma resposta aí, ele que vai ter que trazer uma alternativa para ajudar aí, né, a Austrália a sair desse buraco, e ele que vai ter que tomar as providências, mitigar os efeitos dessas queimadas, tá? E a gente sabe que esse pessoal que fala muito faz pouco, né? Às vezes não tem a menor ideia do que fazer e nem de como fazer e etc, né? Então nesse ponto os governos são bastante parecidos, tanto desse cara aí, né, lá da Austrália, quanto do Bolsonaro. E aí chegamos na famigerada fala do Paulo Guedes agora em Davos, nessa semana, acho que foi anteontem, alguma coisa assim. A fala do Paulo Guedes, que foi mais ou menos a seguinte, que a destruição ambiental vem da pobreza, né? Na verdade que a pobreza é o maior motor, é o maior responsável pela destruição ambiental, porque a pessoa está querendo comer e aí ela não vai pensar em outras coisas. E esta fala, ela foi jogada num contexto de uma discussão sobre manufatura, sobre o destino das manufaturas, etc., e acabou caindo ali de paraquedas e ele comentou muito pouco sobre isso. O problema é que essa fala dele repercutiu muito, especialmente por não estar muito ligada com a realidade, tá? Ou estar muito parcialmente ligada com a realidade. Mas eu acabei ouvindo, tentando buscar essa fala toda, e acabei ouvindo quase todo o discurso do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes ele tem aquele problema que, enfim, eu já tinha falado em outras situações sobre a minha ignorância econômica. Eu escuto qualquer pessoa falando sobre economia e eu acho que a pessoa está certa. Isso é derivado da minha ignorância em economia e mais do que ignorância, minha limitação, porque eu já tentei entender mais e eu chego até um determinado pedaço e de repente já paro de entender. É um negócio que para mim é muito complicado e quem sabe um dia eu consiga. E o que acontece? O Paulo Guedes também foi o mesmo exemplo, né? Se eu escutar o Keynes, não sei o que, eu vou me convencer, eu vou chegar e falar assim, nossa, que bonito, que interessante. Escutei o Paulo Guedes e falei, cara, o cara parece estar bastante antenado com os problemas que podem advir de uma economia ruim e não me parece tão sociopata quanto ele parecia, né?
na campanha eleitoral. Mas é aquilo, né? Saber a origem dos problemas e saber quais são os problemas também não quer dizer que ele vai saber resolvê-los da melhor maneira possível, tá? Então, é muito fácil de você se convencer com um discurso que parece bastante pé no chão e bem centrado, sem saber se a pessoa vai saber como resolver e, se tentar resolver, se ela vai ter sucesso nessa resolução. O que acendeu o meu sinal vermelho foi que, quando ele falou essa frase muito curta sobre a questão ambiental, ele falou uma bobagem. Ou pelo menos uma semi-verdade. Isso acaba acendendo o sinal vermelho para todo o resto que ele falou e que eu não entendo nada, porque se o cara fala uma bobagem sobre aquilo que eu manjo, nada garante que ele fale uma bobagem sobre aquilo que eu não manjo e que eu acho que está certo justamente porque eu não manjo. Mas enfim, né, não estou dizendo aqui que ele está falando bobagem, estou dizendo que eu não tenho julgamentos para poder chegar a uma conclusão no que diz respeito a isso. Por que ele está errado ao dizer que a questão ambiental é fruto da pobreza, a destruição ambiental é fruto da pobreza? Ele fala lá que os países que já destruíram as florestas são os que têm consciência ambiental hoje. Ele está ignorando que a destruição das florestas, no caso da Europa, ela é extremamente antiga. A Europa é um continente cuja civilização, né, em larga escala, e guerras e etc. e tal, com maquinários que vão mudando com o tempo, é muito antiga. E isso fez com que o impacto ambiental se sentisse com muito mais força, né? Seja na domesticação, seja na destruição ambiental de lugares naturais, de paisagens naturais, seja na extinção de espécies porque ou eram caçadas por serem bonitas, por serem gostosas, por serem perigosas. Desde a época dos romanos, quando eles extinguiram, ou provavelmente extinguiram, por exemplo, o leão europeu. É um pouco incomparável com o Brasil nesse sentido, tá? E mesmo assim a Europa conseguiu preservar algumas áreas nativas de floresta e que hoje, de fato, ela está mais preocupada, não todos os países, mas boa parte deles estão preocupados em manter ou em reflorestar e etc. No caso dos Estados Unidos, a destruição ambiental lá foi tamanha que praticamente todos os biomas desapareceram até o fim, assim, tirando os biomas que já eram desérticos, por exemplo, ali no centro-oeste americano. Ou então regiões muito montanhosas que têm áreas de floresta que são de difícil acesso. Eu comentei sobre isso naquele meu vídeo sobre a Mata Atlântica. Eu falo, né, que boa parte da Mata Atlântica que sobreviveu aqui no Brasil são áreas de montanha, áreas de difícil acesso. Ou seja, não é que a pobreza gera destruição ambiental. O desenvolvimento e largar a pobreza, nesse sentido, falando do ponto de vista tradicional, nos grandes países, é que gerou a destruição ambiental. Os Estados Unidos, ao destruir todas as suas florestas, ou quase todas as suas florestas, para plantar e produzir gado e etc., eles atingiram a riqueza, né? É óbvio que não foram só esses motivos, mas entre esses fatores você tem a destruição ambiental, favoreceu a posição de dominância dos Estados Unidos, ou seja, muito pelo contrário, a questão da pobreza. A questão da pobreza, a gente poderia dizer até que, em linhas gerais, preserva o meio ambiente. E o Brasil é um caso muito particular, porque o Brasil é um país absurdamente desigual. Então o Brasil é uma Bélgica e uma República do Congo ao mesmo tempo, né? E quando a gente olha aqui no Brasil, as pessoas que mais destroem o meio ambiente não são os pobres. Não é o pobre coitado que mora no quintal lá dele, tem a Amazônia, e ele vai lá e derruba uma árvore, uma coisa assim. São os caras grandes. Quem destrói os biomas brasileiros aqui, todos, não só a Amazônia, são os caras grandes, os caras com dinheiro, os caras ricos, tá? Não é o pessoal pobre, não é o pessoal que tá passando fome. Ou então é grileiro. Grileiro é pior ainda, porque grileiro não trabalha. O pessoal fica falando que, não, fulano não trabalha, índio não trabalha, tal. Quem não trabalha é grileiro. Grileiro só pega a terra dos outros, finge que é dele e vende. E depois o governo fala que tudo bem. Né? Então é muito pior. E os grileiros é que são os principais responsáveis pelo desmatamento. Porque para você conseguir vender uma terra e fingir que é sua, você tem que fingir que ela é produtiva. E aí, o que você faz? Você desmata toda ela. Então, os grileiros são muito piores nesse sentido. E você acha que o grileiro é pobre? Você acha que o grileiro mora numa casinha de sapê no meio do mato? Não que quem mora numa casinha de sapê no meio do mato tem que ser pobre, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? O cara que vive no luxo. No luxo. Então o Paulo Guedes está redondamente enganado. Ele vai contra tudo que existe na realidade. Agora, por que será que o Paulo Guedes pensa desse jeito? Não é só, enfim, ignorância na parte dele, né? Porque isso, de fato, ele pouco se importa. Com certeza, isso eu posso garantir com quase certeza que o Paulo Guedes não está nem aí para a questão ambiental. Como ser humano mesmo, ele não se importa, não liga, e sempre que ele precisa ligar, sempre que ele aparenta ligar, é porque as pessoas estão cobrando dele, e ele fala aquilo que ele acha que é o mais provável. Pelo menos foi essa a impressão que me passou. Posso estar sendo leviano.
Contudo, eu imagino que o Paulo Guedes esteja se referindo ao Japão, por exemplo. O Japão, que foi um exemplo que ele até citou do ponto de vista econômico em outras situações, porque ele não tem grandes recursos naturais, porque não tem grandes jazidas de minério e tal, o que também não é totalmente verdade. O Japão tem jazidas de minério, ele parou de minerar boa parte das coisas por causa das consequências ambientais na saúde da população. Houve pressão até para o Japão parar com algumas extrações minerais, né? Não todas. O Japão tem em torno de 70% do seu território preservado, né, florestado, né, o território florestado em torno de 70% preservado. É uma coisa bem impressionante para qualquer país, ainda mais um país industrializado e rico como o Japão, né, um país bem desenvolvido como o Japão. É algo bastante impressionante. Porém, o Japão é uma exceção, entre aspas, uma exceção que eu acho que a gente deveria se espelhar, porque o que levou ele à exceção demonstra que é possível se desenvolver sem destruição ambiental. Por que é uma exceção? Pelo mesmo motivo que eu falei, que você só tem florestas preservadas nas zonas mais urbanizadas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde tem montanha. O terreno japonês é absurdamente montanhoso. Então, o Japão era muito trabalhoso destruir o meio ambiente em determinadas regiões do Japão, né, desmatar e coisa assim. E não era necessário dentro desse contexto, né, do desenvolvimento que o Japão teve. Outra, não se enganem, o Japão ele preserva muito bem os seus biomas terrestres, mas o mar do Japão é um deserto. A gente não pode esquecer que do ponto de vista cultural, talvez a cultura japonesa exija menos das suas terras férteis ou aráveis ou das suas florestas e exija mais dos oceanos, porque a cultura japonesa é muito ligada ao mar. Enquanto o Japão não é um grande destruidor de florestas, ele é um grande destruidor de oceanos. Ele foi um dos poucos que não ratifica o fim de caça-baleia, de pescas predatórias e essas coisas. E como o mar do Japão já não tem mais nada, eles vão cada vez mais longe e vão destruindo outras regiões para conseguir trazer a comida que a cultura japonesa está acostumada a comer, né? E então, também é meio ruim usar o exemplo do Japão, porque ele é uma exceção em um lado e uma regra do outro. Bom, é meio bobagem ficar cortando pimentão aqui na frente de vocês mais, né? Porque, enfim. Então vamos pelar os tomates? Vamos pelar os tomates, dar uma cortadinha aqui. Então você pode ver ao redor do mundo. Você vê na região africana, por exemplo, quais são os países que mais têm seus biomas preservados. Você vê que a China só passou a se preocupar mais com a questão ambiental muito recentemente. E os Estados Unidos são aquela coisa, né? Eles são um pasto gigantesco, ou enfim, uma plantação gigantesca em todo o território nacional, né, tirando o Alasca. Mas por quê? Porque o Alasca é frio demais. Então também é muito fácil falar, por exemplo, que o Canadá preserva bem suas florestas. Porque as florestas do Canadá é um lugar que ninguém quer morar. É a mesma coisa a Noruega, né? Nossa, a Noruega é um ambiente muito bem preservado. Claro, metade é um lugar que tem uma densidade demográfica de, sei lá, uma pessoa por quilômetro quadrado. Vocês estão vendo aqui que às vezes dá trabalho, mesmo a gente cortando em cruz, tem uns pedacinhos de pele do tomate que não sai nem por decreto. Eu não gosto de desperdiçar essa polpinha do tomate que fica grudada na pele. Então eu gosto de puxar a pele sem ela, mas às vezes não dá, porque a pele não vem. Então a regra é que os países menos desenvolvidos, na verdade, os mais pobres, sejam os que mais preservam o meio ambiente. Não por interesse, né, não por consciência ambiental, mas justamente por falta de exploração, não só de matérias-primas, como de áreas agricultáveis, né? Então, os países que desenvolveram foram os países que destruíram o seu meio ambiente. E a gente pode usar o Japão de exemplo, né, de como isso não é necessariamente o único caminho para você se desenvolver do ponto de vista industrial ou econômico e tal. A Austrália também, por ser um país muito peculiar, uma região muito peculiar, com uma colonização muito peculiar, é outro lugar que teve várias catástrofes ambientais, principalmente com relação à introdução de animais exóticos, etc., como eu já falei para vocês. Teve várias extinções, teve a introdução dos coelhos e toda essa coisa. Contudo, a Austrália é um lugar que tem menos devastação ambiental proporcional ao tamanho do território. Mas também a Austrália é 2/3 um enorme desertão, o que também torna ficar mais fácil, né, você preservar uma área de deserto, né, fica mais parecido com o ambiente natural que ela seria mesmo sem intervenção humana. E você também tem, né, as regiões florestadas que
não foram tão necessárias assim de serem destruídas, ou que foram destruídas por pouco tempo e deu tempo de recuperar quando a consciência ambiental surgiu lá pela década de 70. Porque o que acontece? A Austrália, ela é um país pouco agrícola e muito pecuarista. Tem muita carne na Austrália, muito boi, muita coisa. E isso, por um lado, ajudou, porque o boi lá é criado de forma extensiva e você não precisa destruir os outbacks para criar o boi lá, porque o boi fica lá pastando e depois ele é abatido. Então, você não precisa disso, né? A agricultura, lá no caso da Austrália, seria um pouco mais agressiva, do mesmo jeito que ela é mais agressiva aqui no Cerrado brasileiro. No Cerrado brasileiro, a pecuária é muito menos agressiva ao meio ambiente do que a agricultura, porque a agricultura do Cerrado é usada corrigindo o pH do solo, o que estraga o solo, arruína o solo para o bioma natural dele, né? E também ele precisa destruir, né, remover a cobertura vegetal original para você conseguir fazer uma plantação. Enquanto que a pecuária extensiva, você vai lá, joga os boizinhos lá e vida que segue. Então, óbvio que há impacto, não estou dizendo que a pecuária, tanto na Austrália quanto aqui no Cerrado brasileiro, não gera impacto, mas o impacto nessas regiões de savana da pecuária é menor do que o impacto de agricultura, até porque o cerrado e as savanas, etc., o outback australiano, esperam que hajam mamíferos de médio a grande porte que fiquem pastando por ali, né? A gente substitui a fauna colocando uma vaca, mas ainda assim está dentro do tamanho e do formato geral do que se esperaria desses lugares. Eu vou lavando a louça enquanto eu cozinho, porque a cozinha é muito pequena, então eu tenho que ir liberando espaço, então eu vou lavando a louça ao mesmo tempo. Vamos cortar esses tomates aqui. Pois bem, então, você tem países exceção, como por exemplo a Austrália ou o Japão. Madagascar é um outro lugar que tem muita destruição ambiental e é um país para lá de pobre. Mas Madagascar também é uma questão muito peculiar. Por quê? Porque em Madagascar você teve uma pressão internacional muito grande para a preservação. Inclusive até estimulada pelo filme Madagascar também e tal. Apesar de que quando o filme surgiu já tinha isso daí. Porque Madagascar, do ponto de vista biogeográfico e evolutivo e de espécies e tal, é outro continente, na verdade. Né? Não dá para chamar Madagascar de África. Né? Madagascar é parte da África só do ponto de vista geopolítico. Mas do ponto de vista de biodiversidade e geológico, Madagascar é outro continente. Então, as campanhas e o dinheiro dado pelos governos do mundo inteiro para preservar Madagascar, os países que têm preocupação com a biodiversidade de Madagascar, ainda que tenha segundas intenções, eu não vou negar que existam segundas intenções, mas há intenções genuínas de preservação ali. Quando isso daí foi feito em Madagascar, foi feito sem uma conscientização do povo ou uma conscientização mal feita. E aí sim, como a população é muito pobre em Madagascar e passa um aperto violento, a priorização de preservação ambiental sem uma política integrativa com as populações, sem um combate à pobreza, sem um programa extensivo de turismo, por exemplo. Quantas pessoas você conhece que foram fazer um safari em Madagascar? Ninguém, nem o maior ricaço aqui do Brasil fez isso. Isso daí são coisas que pouca gente se interessa em fazer e quase todas as que eu conheço que queriam fazer são biólogos. Então você não teve esse acompanhamento junto com a preservação ambiental, o que fez com que as pessoas, a população de Madagascar, pegasse raiva da preservação ambiental. É muito comum você ter casos de incêndio em Madagascar ou de desmatamento em que nada vai ser feito. Nada, não vai plantar, não vai pogada, não vai fazer nada. É queimada de raiva. Raiva porque o governo dá mais atenção para as florestas do que para o povo. Tá? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Não dá para julgar a população de Madagascar, dá apenas para lamentar esse fato tristíssimo que vai gerar, obviamente, a extinção de uma série de espécies endêmicas. Né? Se essas queimadas que aconteceram na Austrália acontecerem em Madagascar, vai ser até pior. É possível que a biodiversidade de Madagascar seja igual ou maior, né? E mais exclusiva também do que da Austrália. Porque você até tem algumas coisinhas da fauna da Austrália compartilhadas na Nova Guiné. Agora, de Madagascar, parte da biodiversidade de Madagascar, a maioria é só de lá, não tem nada na África, no máximo tem nas Ilhas Comoros, sei lá, na Ilha Reunião, que é ali perto das Ilhas Maurício. Então, são situações, você vê que cada país você tem que observar de um jeito, mas em linhas gerais, os países que não se desenvolveram economicamente são aqueles que preservaram o seu meio ambiente. É a América Central, é a América do Sul, é justamente a região amazônica, que foi colonizada e ocupada, urbanizada tardiamente. Tá? Então, até o começo do período militar, você tinha praticamente toda a Amazônia brasileira preservada.
Isso foi uma área que foi colonizada, né, e foi urbanizada, e foi, como se fala, foi ocupada pelo homem branco muito tempo depois, mas muito tempo depois, das outras áreas, como por exemplo a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica não sobrou nada quase. Naquele meu vídeo sobre a Mata Atlântica eu explico direitinho porque é que não sobrou nada de Mata Atlântica e aonde estão as zonas mais desenvolvidas economicamente do Brasil, exatamente aonde está, onde era Mata Atlântica e que foi aonde houve a colonização mais antiga. Tá, então, é bastante lamentável que a gente tenha esse padrão acontecendo no mundo. Como eu falei, hoje não tem mais nenhuma desculpa para isso acontecer. Você tem exemplos bons em que isso aconteceu, ainda que de forma fortuita e não planejada. E você tem exemplos muito bons de novas tecnologias que podem permitir você de desenvolver e manter os biomas como eles estão, ou fazer proveito deles até, né, de maneira sustentável. Mas até essa preocupação ambiental aparecer, só quem destruía é que desenvolvia. E principalmente, mesmo essas áreas amazônicas, né, como eu já falei, quem está fazendo a destruição ambiental são os ricos e não os pobres. Os pobres, tipo, sei lá, queimam, abrem uma clareira ali para fazer a sua plantaçãozinha de subsistência ou para vender ali na feira, né, de final de semana, de dia de semana, na cidade mais próxima lá. Não é o pessoal que está fazendo destruição em massa. Quem está fazendo destruição em massa é madeireira, mineradora e agronegócio. E essas pessoas não são pobres, essas pessoas são ricas. O que o Paulo Guedes falou é exatamente o contrário. A pobreza não está gerando destruição ambiental. A pobreza gera preservação ambiental indireta, né? Porque não é premeditada, não é uma preservação ambiental no sentido de que devemos preservar o meio ambiente. Não, é uma preservação ambiental porque sem a industrialização, sem uma economia aquecida, sem um mercado que possa consumir extensivamente produtos extraídos da região, você não tem motivo para destruir aquilo ali, a menos que seja uma área superpopulosa, né? Que aí a gente também pode entrar na questão da Índia, sabe? Aí a Índia, a questão é mais a superpopulação do que o desenvolvimento econômico, assim, né? Mas tudo bem. Agora que eu vi que eu troquei de faca. Mas ok. Daqui a pouco tá na hora de fazer o pão. O coisa ali já encheu o fermento já. E você tem, óbvio, alguns experimentos que estão dando certo, de mesmo países que não estão bem desenvolvidos, de voltarem seus olhos para a preocupação ambiental, até por uma questão de turismo, uma coisa assim. Como, por exemplo, a Costa Rica. A Costa Rica está reflorestando o país já está com uma área florestada já muito maior do que estava há 10, 15 anos atrás. Ainda que haja problemas nesses programas da Costa Rica, pelo menos há uma tentativa e está dando muito mais certo do que em outros lugares. Imagina, no Brasil a gente desmata, na Costa Rica eles recuperam, né? Eles têm crescimento de floresta ao invés de redução de floresta. Agora, como eu falei, existem alguns exemplos que poderiam ser usados para provar o ponto de vista do Paulo Guedes. Mas eles também são exceções, não só como o Japão, que eu já falei, como a Austrália, que eu falei, os países muito frios, né? Porque esses lugares, independe se é rico ou pobre, entendeu? O Canadá podia ser o país mais pobre do mundo, não iam destruir aquela região gelada lá, a Rússia, Noruega, essas coisas assim. Poderia destruir com extração de óleo, né? Essa questão de poluição, mas não de desmatamento e de queimadas e tal. Então isso é uma coisa muito clara e nítida, né? Do ponto de vista econômico, a destruição ambiental demonstra que quanto mais rico é o país, mais ele se destrói. A Indonésia foi enriquecendo com o tempo, a Indonésia tem uma destruição ambiental, e destruição bem severa, muito recente. E a Malásia indo pelo mesmo caminho. Então a preocupação ambiental é uma coisa que é muito tardia em países que já se desenvolveram economicamente. E nos países que não se desenvolveram economicamente, a preservação ambiental não é uma discussão, mas ela acontece de maneira indireta, como consequência, como efeito colateral da pobreza. Bom, então agora vamos fazer o pão. Eu vou pegar onde está a farinha que eu tinha comprado. Bom, mas tem um exemplo que pode servir enfim, para provar o ponto do Guedes de alguma forma, que é um exemplo que pouca gente conhece, então eu duvido que o Guedes tivesse usado ele para se embasar, né? Eu acredito realmente que ele usou o Japão, a Austrália, enfim, esses exemplos que possuem outros fatores para ter preservado, que não são a riqueza ou a pobreza, tá? Ou o Canadá, a Noruega. E é um exemplo muito curioso, e que também é uma peculiaridade, mas que talvez aí sim a gente possa dizer que tem a ver com riqueza ou pobreza, dentro do limite de riqueza ou pobreza desses dois
dessas duas nações. Aqui eu vou misturar as farinhas, porque essa farinha aqui de semolina que eu comprei, ela não é tão boa para fazer pão como eu imaginava. Ela é melhor para fazer pizza, essas coisas assim. Então eu vou usar aqui uma mescla dos dois. Isso aqui é uma farinha de trigo diferente. E são de marcas diferentes, então também eu não vou aqui defender uma marca ou outra, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Não pode pôr muito sal, porque senão o fermento depois tem dificuldade de crescer. Contudo, se não puser sal, fica estranha a massa. A massa fica com gosto... Fica faltando alguma coisa. Colocar azeite. Sempre tem que pôr azeite no pão. Pois bem, e aí... O exemplo que eu quero dar é o da ilha de Hispaniola. Eu não sei se vocês sabem que ilha é essa, algumas pessoas aí com certeza sabem. É uma ilha que fica no Caribe, em que hoje estão duas nações que dividem essa ilha, que é o Haiti e a República Dominicana. Metade de colonização francesa, a outra metade de colonização espanhola, e vou pegar uma colherona. Vão falar, pirula é fresca, não põe a mão. Não é que eu não ponho a mão. Primeiro eu mexo desse jeito, depois eu coloco a mão, né? Quando a massa já tiver para ficar mais ou menos homogênea. Então, e aí o que acontece? Nessa ilha, se vocês olharem via satélite no Google Earth ou no Google Maps, é bem assustador. Você vê que tem uma linha que divide os dois países. Do lado do Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, eu acho que está nos top 10 ou nos top 5 dos países mais pobres do mundo. Do lado do Haiti está tudo destruído, tudo desmatado, não tem mais uma árvore em pé. E do lado da República Dominicana, tá lá uma floresta frondosa, tal, não sei o quê. Tanto é que eu acredito que da fauna endêmica do Haiti, os cientistas não tenham tido nem tempo direito de estudar. Tudo que tem fugiu para o lado da República Dominicana, e nessas horas a gente tem que agradecer a coincidência histórica que fez com que aquele lado lá conseguisse manter alguma parte de biomas naturais. O que houve ali? Houve que o Haiti, sendo um país muito mais instável politicamente, com muito mais guerras, etc., e também tem todo um histórico bem complexo ali de exploração da terra e tal, fez com que o Haiti acabasse virando esse deserto de destruição que ele virou. A República Dominicana, mesmo não sendo um país rico, e ela tá longe de ser um país rico, e eu coloquei farinha demais, cacete, putz, era tudo que eu não queria. Que burro, vou ter que pôr mais água. Pô, só um pouquinho. Enfim, a maneira como se desenvolveu a República Dominicana foi mais perto do como se desenvolveram outras regiões ali do Caribe e os países da América do Sul. Um pequeno desenvolvimento, tanto industrial quanto econômico, que fez com que houvesse pouca capacidade mesmo, pouca infra para explorar o meio ambiente. No caso do Haiti, você teve situações de guerras e situações históricas ali que geraram uma realidade diferente. Então, quando você vê esse exemplo sim, a gente pode dizer que o país mais pobre é o país que tem uma área de bioma natural preservada muito menor. E isso talvez a gente possa de fato linkar com a pobreza, porque ainda que sejam dois países pobres, um país é muito mais pobre que o outro. Então, quando você vê essa diferença entre os países, você pode talvez aí dar um pouco de crédito para o discurso do Guedes, a pobreza vinculada à destruição ambiental. Mas é o único país que eu consigo pensar em que você tem uma destruição ambiental generalizada por motivo de pobreza. Em quase todos os outros que têm uma biodiversidade rica, a destruição ela começa quando há um desenvolvimento desenfreado e não planejado, porque aí você começa a usar combustíveis extremamente poluentes, a fazer ações predatórias para alimentar e para enriquecer uma elite muito pequena, como é o caso das mineradoras, como é o caso das não todos os mineradores, tem os mineradores pobres também no Brasil, mas enfim, no caso das mineradoras, no caso do agronegócio de grande escala e etc. Como é o caso do Brasil. É óbvio, a elite gera dinheiro, porque fluxo da economia e tal, mas na prática você não tem ali um programa de ascensão social muito grande gerado por causa disso. Então, quando você vê essa realidade, você vê que o Guedes, ou ele se baseou em exceções de exceção, ou ele demonstrou a ignorância dele no que diz respeito a isso, tá? Mas já que a gente está falando da questão ambiental, há uma diferença bem gritante aí, então, entre as queimadas da Amazônia e as queimadas da Austrália, e o Guedes falou algo que vai contra a realidade, não é nem contra o consenso científico, contra o consenso acadêmico, não, é contra a realidade. A realidade não se sustenta naquilo que o Guedes falou sobre destruição ambiental.
e pobreza. Mas como eu disse, o pessoal está valorizando porque é um assunto que, mesmo internacionalmente, é muito bem quisto sobre o Brasil, que é a questão ambiental. Porque isso foi uma frase, né, duas frases das duas falas do Guedes. Cada um com um tema diferente, nenhum dos dois sobre a questão ambiental. Então eu estou falando porque essa é a parte que me cabe neste latifúndio, né? Eu consigo falar sobre isso. Tá? Com relação ao resto da fala do Guedes, não sei, não vou avaliar e também não vou ler os comentários aqui embaixo sobre isso, porque como eu não sei nada, você também no comentário pode falar o que você quiser. Você pode defender o Guedes ou atacar o Guedes, que para mim vai parecer que está certo. Então, é isso. Acredito que eu tenha falado tudo que eu me dispus a falar, né? Demorei pra caramba aí, eu tenho 1 hora de vídeo, mas não interessa, né? Porque é um podcast, vocês vão ouvindo, quem gosta de culinária vai vendo eu cozinhar, quem não gosta vai só ouvindo o assunto, tá? Agora eu vou mostrar só como vai ficar a receita, né? Porque eu acabei o assunto e a receita é demorada. Não vale a pena eu terminar a receita agora, exatamente agora, ainda que falta picar mais um pimentão e mais o alho, porque ela só fica boa se ela for feita na hora de comer. E como, enfim, vão ser mais 2 pessoas comendo aqui, né? A patroa e a sogra. Elas vão demorar ainda para chegar. Então, quando eu for fazer, de fato, instalar o ovo, tal, enfim, fazer todas essas coisas, aí eu volto a filmar e mostro para vocês como termina, tá certo? Então é isso aí. Falovski. O pão ficou aqui, tá pronto, mais ou menos pronto. Então agora é cobrir o pão com um pano e deixar para crescer. Bom, gente, então vamos terminar aqui a receita. Como é que faz aqui o Breguenite? Primeiro vou fazer o pão, né? E eu já vou deixar o forno pré-aquecido aqui, porque senão depois ele vai demorar muito para ficar pronto. Vou falar, isso daqui é uma London Pride, tá? Essa eu posso fazer propaganda, porque essa daqui não vai me pagar mesmo e vale a pena, tá? E eu nem poderia estar bebendo, tá? Então não façam isso em casa, crianças. Peguei a massa do pão aqui, já tô abrindo, vou fazer primeiro o pão. E você vê que o pão que eu fiz também vegano, né? Vegano, não foi ovo, não foi leite e tal. O ovo e o leite são bons, né? Não foi ovo, leite, manteiga, nada. O ovo e o leite são bons pro pão, só que eles vão dar pães com texturas diferentes. Bom, o pão já está assando no forno, já está ficando aquele cheirão. Eu vou pegar a frigideira. Ó, frigideiraça aqui, ó. O que faz? Põe azeite. Aí jogou aqui o azeite. A ideia é colocar páprica direto no azeite, para ferver com a páprica. Vamos lá, ó, aqui já tá um cheirão. E vamos jogar alho. Jogo alho. Vai cuspir, tem que tomar cuidado. Ó, não vou pôr todo o alho porque eu vou fazer mais uma ainda depois, tá? O alho do mesmo jeito a cebola. Não vou pôr toda a cebola. Mas como essa frigideira é maior, eu vou pôr quase toda a cebola. Agora o pimentôncio. Pimentão verde. Ó, esse pão aqui já ficou bom, ó, tá vendo? Tá tostadinho. Vai vir aqui. Põe a outra massa aqui e... mais um pão, ó, vai ficar fantástico. Aqui já dá pra colocar sal e pimenta. Sim, vai mais pimenta. O certo é colocar pimenta calabresa, tá? Eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. Não vou pôr muito, porque eu não vou comer sozinho isso aqui. E vou colocar cominho. O cominho dá um gosto diferente pro negócio aqui, ó. Porque aí falta pôr o tomate. Eu vou pôr ele aqui, o tomate. Ó, Blofit.
Bloft. Pronto. Um pouquinho. Tá bom de tomate. Aqui já tá ficando a base do negócio aqui, tá? Aí que a gente coloca. Também não vou mostrar o rótulo porque ninguém tá me pagando, mas isso aqui é polpa de tomate, como é que fala? Passata de tomate. O interessante é que shakshuka é um termo berbere, né? Não é uma palavra em árabe, não é uma palavra em turco, ou em grego, ou alguma coisa assim, ou em hebraico. É uma palavra berbere, que são os povos do norte da África, né? Da região do Maghreb. Do Maghreb, eles ainda falam as línguas originais deles lá, no Marrocos, na Tunísia e na Argélia. E agora o que acontece? Fogo máximo e esperar dar uma evaporada nessa água aqui. Isso aqui tem que ficar um pouquinho mais pastosinho. É isso. Ó, pra vocês aqui, ó, já pulei a etapa, ó quantos pães já ficaram, ó, tá vendo como ele fica durinho, ó? Aqui, ó, e ele fica uma casquinha. Tá vendo aquilo que eu falei pra vocês de não colocar molho de tomate? Colocar molho de tomate pronto, colocar passata de tomate, ó, tá vendo que não está grudando no fundo? Você coloca o molho de tomate desses comuns, desses tradicionais, vai ficar tudo grudando. Aí agora é hora de pôr os ovos aqui, né? Os ovos que eu já quebrei previamente, porque eu morro de medo de quebrar um ovo estragado em cima da comida que depois vai perder tudo. Você vai fazer o quê? Abre um buraquinho. Tá vendo como ele tá firminho? Não pode fechar o buraco, hein? E pluf, joga um ovo no buraquinho. Aí você abre outro buraquinho aqui. Abre outro buraquinho. E puf, joga o ovo. Cuidado para não quebrar a gema, hein? Senão não fica feio. O gosto é o mesmo, mas não fica feio. Na verdade é o mesmo número, porque eu gosto de gema mole aqui, porque aí é mais gostoso a gema mole do que a gema dura. Aqui nessa receita. E pluf. Tudo bem. E agora faz o que? Diminui o fogo, já está abaixo. E cobriu. Até dar uma cozinhada. Como você sabe que o ovo cozinhou, no caso dessa tampa que é transparente, é porque ficou branco em volta. Então vamos esperar. Pois bem, aqui você vê que ficou tudo branquinho em volta. Vou desligar e... Ui, não esquentou. E abrir. Olha como fica, tá vendo? No caso aqui transbordou um pouco do molhinho, mas não ficou feio. Tá bem bonitinho. E aí você vem e joga um pouquinho de salsinha em cima. Eu tô meio deficitário de salsinha, né? Eu tenho só uma salsinha pronta aqui que eu comprei, que já veio picotada. Mas tá ok, você joga aqui. Por isso que eu falei, tem algumas que ficam bem verdes, porque aí o pessoal joga salsinha em cima. Bom, e agora o momento é da Maria Braga, né? Vamos comer isso aqui, ó. Tá vendo? O pão ficou bem durinho. Pega com o garfo aqui, põe em cima do pão e manda ver. Tá quente. Demora um pouco pra saber se ficou ardido. Pra mim não ficou. Isso significa que eu vou colocar um pouquinho da pimenta calabresa, que é a que é inclusive recomendada para colocar. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo do pão. Que é para suar um pouquinho. Tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa modalidade nova de vídeo aí. Sei lá se farei de novo. Mas se vocês gostarem muito, eu invento uma receita qualquer e a gente tenta. Falou pra vocês aí. Até mais.